Você quebrou um dente, já está imaginando um tratamento longo e cheio de complicações? Entenda como é possível, na mesma consulta, você reconstruir esse dente, desde que seguindo alguns processos e protocolos e deixar esse dente resistente e que dure a longo prazo. Vou te explicar aqui exatamente nesse vídeo tudo o que você precisa saber, inclusive os problemas que podem acontecer quando a resina não adere e acaba soltando ou quebrando. Na analogia de hoje, eu separei um escultor. Imagine um escultor restaurando uma peça de porcelana quebrada. Ele faz a limpeza das bordas, escolhe a massa com a cor certa, aplica as camadas cuidadosamente, molda e depois pinta, restaurando a peça por completo. É mais ou menos isso que a gente faz quando vamos restaurar um dente. Você tem que fazer toda uma preparação para você conseguir proteger esse dente e fazer com que a resina grude nele. E eu vou explicar aqui todo esse passo a passo. Quando um dente quebra, você tem não só o impacto estético, que fica um buraco ali, mas você tem a perda da função, ou seja, você tem um dente a menos ali na mordida fazendo a mastigação, acaba sobrecarregando os dentes vizinhos. Por isso que é importante você procurar um atendimento rápido quando isso acontecer para evitar que esse problema se agrave ou que quebre ainda mais o dente. E a melhor solução que nós temos para esses casos é a própria restauração com a resina, que ela é um procedimento rápido, consegue restabelecer estética, preservar a estrutura de dente e também trazer de volta uma durabilidade a longo prazo. Como, por exemplo, nesse caso, né, que a gente foi feita a troca, né, desses dois dentes aqui, tinham restaurações com muita trinca, um pedaço quebrado, restaurou na mesma consulta e conseguiu recuperar todo o dente, fazer essa proteção e um trabalho para durar a longo prazo. Agora, um ponto bem importante: as resinas não são todas iguais. Quando a gente fala em resina, a gente está falando de mais de 70 marcas diferentes no mercado. Embora todos cumpram o papel básico, que é restaurar o dente, você tem variação com relação à resistência. Então, tem resinas que são mais resistentes, outras são menos. Tem a diferença na viscosidade dela, na manipulação, na hora de você colocar ali, manipular ela na cavidade. E também diferença no acabamento, polimento e na polimerização, que é quando você joga uma luz para endurecer essa resina. Então, um dos pontos que acontece às vezes da resina quebrar é quando você coloca uma resina que ela não é uma resina muito resistente. Aí, na contato, principalmente com esse dente da frente, ou na mordida, no contato durante a mastigação, a resina acaba quebrando. Quando ela quebra é porque teve uma sobrecarga. Então, basicamente são dois pontos: ou você usou uma resina que não tem uma resistência muito grande, ou o paciente fez uma sobrecarga muito grande e quebrou a resina. Como, por exemplo, um paciente que faz bruxismo ou apertamento à noite. Isso quebra dente, quebra resina, quebra realmente qualquer material colocar ali. Agora, se o paciente faz bruxismo, usa uma placa para dormir, ele está protegido. Agora vamos falar o passo a passo que acontece na cadeira, para você entender como é possível sair do consultório com a restauração já pronta e o dente já resolvido. Passo para a restauração. Passo número 1. Avaliar a estrutura. Então, quando você tem um dente que ele quebrou, você tem que avaliar o quanto de estrutura de dente você ainda tem ali em volta. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que eu peguei esses 3 dentes, você tem isso aqui bege, seria a restauração para fazer. Então, aqui é uma restauração pequena, né? Você vê que ainda tem bastante estrutura de dente. Então, esse aqui dá para fazer uma resina de forma muito simples. Nesse segundo dente, você ainda tem uma boa estrutura de esmalte em volta e só toda essa parte aqui de cima do dente que a gente teve que restaurar. Isso aqui também dá para fazer com resina no mesmo dia. Agora, já um trabalho que pega o dente inteiro, todo o dente em volta, que a gente chama de coroa, esse é um trabalho que não dá para fazer no mesmo dia no consultório. Você tem que fazer uma moldagem e fazer essa coroa de forma indireta, ou seja, um laboratório, ou fazer em cima da moldagem que foi feita. Então, tirando o caso assim, onde pega o dente inteiro, na maior parte dos casos você consegue reconstruir o dente com resina na mesma consulta.
Etapa número 2, a gente chama de isolamento, que é o quê? Você tem que manter a cavidade ali seca. Então, quando você for restaurar o dente, se começa a entrar saliva ali naquele dente, isso pode atrapalhar a adesão da resina no dente. A resina ela não fica presa no dente de forma física, ela faz uma adesão química, ou seja, uma cola que gruda ela ali. O problema é que se entra saliva nesse período que você está restaurando o dente, pode ser que a resina não consegue colar ali no dente e às vezes acaba soltando. Então, geralmente, quando você faz uma restauração e a resina solta rápido, tipo em 1 ou 2 semanas, geralmente é sinal o quê? Que teve falha na adesão química. Alguma coisa aconteceu, na maior parte das vezes é a saliva que acabou entrando um pouquinho, que atrapalhou a adesão química da resina colar ali no dente. Então é sempre importante você colocar aqueles algodões, sugador, em alguns casos aquele lençol de borracha azul, para você deixar aquele dente ali bem seco, não deixar entrar saliva para você conseguir restaurar sem ter esse problema. E o passo 3 é selecionar o sistema adesivo. Esse sistema adesivo é aquilo que eu falei, essa cola. Ele que vai fazer a resina grudar no dente. Então você passa produtos, na verdade 1 ou 2, ou às vezes 3, depende das etapas que a gente vai fazer. Você passa produtos químicos ali no dente, para esse dente ficar propício para a resina colar nele. Então a resina por si só, ela não consegue esse aspecto, não consegue grudar no dente. Você tem que colocar produtos no meio disso, entre o dente e a resina, produtos químicos que vão fazer esse dente ficar propício para a resina colar ali. E aí o produto que a gente vai usar depende muito do dente, porque você tem produtos que às vezes, se é só a nível de esmalte, uma restauração menos profunda, você usa 2 tipos de produto. Agora não, se já é uma restauração mais profunda, já está na camada abaixo do esmalte, a dentina, você tem que usar outros tipos de produto. Então varia bastante também da superfície que você vai colar, mas o principal é assim, escolher o sistema certo para a estrutura certa que você vai restaurar. Porque tem indicações para cada estrutura, uma indicação certinha para você fazer. Próximo passo, você vai escolher a cor da sua restauração. E aqui cabe você tem não só a cor, mas como a opacidade. Então, se é uma restauração muito profunda e o dente embaixo está muito escuro, você começa colocando camadas ali mais opacas de resina para bloquear aquele fundo escuro do dente. E nas últimas camadas, conforme for terminando a restauração, você vai colocando camadas de esmalte um pouquinho mais translúcidas de resina, para ela ficando realmente dar aquele brilho e transparência e ficar com ar mais natural. Estratificação da resina. Isso quer dizer o quê? Você colocar a resina em camadas. Quando a restauração é muito extensa, você não pode colocar a resina toda de uma vez só e terminar a restauração, porque a resina ela faz uma certa expansão. Então, quando você coloca muita resina junta, ela pode expandir demais e pode dar problema, às vezes até quebrar um pedaço ou começar a dar dor, ou quebrar um pedaço de esmalte que está em volta, alguma coisa nesse sentido. Então, para você fazer certinho o protocolo, você tem que colocar em camadas. Bota uma camada de 2 milímetros mais ou menos de espessura, depois bota outra, e vai fazendo assim até terminar a restauração. Escultura, você tem que fazer uma escultura para deixar o formato da anatomia mais ou menos certinho, principalmente com relação ao encaixe dos dentes, o dente de cima com o dente de baixo. Esse encaixe ele tem uma certa anatomia, então você tem que respeitar essa anatomia para deixar ela certinha. E também para na hora da mastigação o alimento vai escoando por entre os dentes. Então eu vou mostrar no vídeo aqui, vocês vão ver como que faz essa anatomia, como que esculpe direitinho, para você deixar o dente bem próximo do que tinha antes, um dente natural. Ajuste oclusal, essa etapa é muito importante, que é quando você termina a restauração, você bota aquele papel colorido e manda o paciente morder. Aí você tem que ir ajustando. Não pode deixar a resina muito alta. Você tem que deixar ali equilíbrio, ou seja, batendo mais ou menos igual os dentes do lado. E outro ponto importante é você não só checa, primeiro você começa checando só a mordida, abre e fecha. Depois é importante checar na lateralidade, ou seja, você pede para o paciente morder
e joga os dentes para o lado. O que acontece? Durante a nossa mastigação, nossa mandíbula não fica só abrindo e fechando, ela vai para os lados, vai para frente. São movimentos suaves, mas é bom você sempre checar, porque às vezes na mordida por si só, de abrir e fechar, tá batendo certinho, mas quando você joga para o lado, começa a bater mais na resina. Então você tem que tirar esses pontos para deixar ele em equilíbrio em toda essa movimentação da arcada. Acabamento e polimento. Você terminou todas as etapas, aí você vem dando o acabamento, tirando tudo quanto é excesso, degrau, deixar a resina bem certinha. E vai passando taças de borracha para deixar a superfície ali bem lisa. Vai passando taças de borracha para deixar a superfície bem lisa, para não reter alimento e não ter risco de ter cárie, porque a partir do momento que você deixa um degrau na restauração, você pode ter problemas. Então, a restauração tem que terminar bem certinha, lisa, e facilita também depois para você conseguir higienizar. Checar sempre o fio dental, ver se está passando certinho. Então, o resumo que nós temos: quando você tem um dente quebrado, você faz a avaliação da estrutura. Se ainda tem uma estrutura de dente razoável, você no mesmo dia, com a resina, você consegue restabelecer, desde seguindo todo esse processo que eu passei ali, você consegue recuperar esse dente na mesma consulta. Então você faz a avaliação, escolhe a cor, aplicação e o ajuste final. Com isso você consegue, de uma forma bem rápida, recuperar esse dente e já o paciente já fica feliz e liberado para voltar às suas atividades. Então o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Deixem um botão curtir aqui se gostaram. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre sua escova de dente, que é um cuidado muito importante que você tem que ter, que pouquíssimas pessoas sabem disso. Então assista esse vídeo, que é bem legal. Eu falo tudo que você tem que fazer para cuidar da sua escova de dente e quais os problemas que você deve evitar. Até breve.